Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual foi construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Se nós formos tomar a indicação do calendário litúrgico para a leitura de hoje, o texto teria começado no versículo 21 e não no versículo 16, como nós começamos. Mas nós fizemos questão de voltar um pouquinho atrás, porque é o texto em que Jesus, diante das pessoas na sinagoga, lê e interpreta esse texto a partir do seu contexto, daquilo que está acontecendo. O texto que aparece aí, repetido por Jesus, está lá no capítulo 61 de Isaías, versículo 1 e 2, e ele está, como o texto nos informa, em Nazaré, a terra em que ele foi criado. Algumas coisas são importantes para a gente entender esse texto. Primeiro é sabermos que somente os homens podiam ler as Escrituras na sinagoga. A mulher nem sequer entrava no mesmo recinto, ela ficava em outra parte, separada dos homens, e ler a Escritura estava fora de cogitação. Só os homens é que podiam ler as Escrituras. E aqui nós temos Jesus fazendo uma leitura a partir da sua realidade, daquilo que ele está vivenciando. Isso fica evidente quando ele fala diante de todo mundo que aquele texto tinha acabado de se cumprir. E quando Jesus faz isso, ele está se referindo àquelas afirmações de Isaías. E você vai encontrar aí, nos versículos 18 e 19, as afirmações de Isaías que Jesus retoma. Primeiro ele diz que os cativos estavam sendo libertados. Os cativos que estão aí no texto, não da época de Isaías, mas da época de Jesus, são provavelmente aqueles que ficavam devendo para os seus credores e não tinham como pagar.
E como é que os credores faziam? Eles prendiam o devedor, forçando a família a ter que dar um jeito de pagar para poder libertar o seu parente que estava preso. E aí então Jesus vem e diz: os cativos vão ser libertados. E obviamente que essa libertação que é anunciada por Jesus, aí sim, reinterpretando aquele texto de Isaías e na compreensão que o texto de Isaías trazia, se refere ao chamado ano do jubileu. O ano do jubileu deveria acontecer em Israel a cada 50 anos. Durante 49 anos tudo funcionava normal. No ano 50 ou no 50º ano era para se celebrar o ano do jubileu. E para que servia esse ano? Todas as dívidas eram zeradas. Se alguém te devia alguma coisa, não te deve mais. Se você devia alguma coisa para alguém, não deve mais. Adivinha quantas vezes o ano do jubileu foi celebrado em Israel? Tem ideia ou não? Nenhuma. Por quê? Porque quem deve sabe que vai ter que pagar, e quem é credor diz assim: mas que ano de jubileu, coisa nenhuma. Você tem que me pagar. E aí vem Jesus e diz: os cativos, aqueles que devem, vão ser libertados. As boas novas vão ser anunciadas aos pobres. E aqui nós temos aquilo que a gente vê com grande frequência no Evangelho, que é a inversão de valores que a mensagem do reino de Deus traz. Não é só a libertação do que deve, mas é também a libertação econômica do pobre, né? Aquele que não tinha nenhuma importância dentro da sociedade, agora Jesus diz que as boas novas são para eles. Também diz que há recuperação da vista, os cegos vão recuperar a vista. E isso era, na sociedade de Jesus, o resgate da dignidade da pessoa, uma libertação não econômica, mas física. Agora você não é mais um enjeitado, um sujeito colocado à margem da sociedade, você faz parte como todos os outros, porque você não tem mais a limitação física. Anuncia também a libertação aos oprimidos. E os oprimidos aqui com uma grande possibilidade de ser aqueles que tinham sobre si um fardo muito grande, que era o fardo da lei. Como é que era a religião de Israel na época de Jesus? A lei administrada e exigida por pessoas religiosas ligadas ao templo e outras que não eram ligadas ao templo, mas eram muito exigentes em termos religiosos. E Jesus diz: olha, o reino vem para libertar os oprimidos. Vocês estão carregando peso demais. A lei não leva vocês até Deus e vocês vão ser libertados desse peso. Agora a libertação é ao mesmo tempo política e religiosa. Se livre desse peso que não serve para nada. E não se iluda. Até hoje está cheio de gente nas igrejas que são especialistas em botar peso nos ombros dos outros. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você deve evitar aquilo. Você já viu gente assim? Eu costumo dizer, são os policiais de Cristo, né? Jesus não mandou policiar ninguém, mas tem gente que tem a especialidade de ficar apontando o dedo para quem não faz aquilo que ele acha que deve ser feito. E aí vem Jesus e diz: o reino chegou, as novas são diferentes, as boas novas são aos pobres, aos que estão presos, aos que são cegos e vão recuperar a dignidade, aos que são oprimidos. Chegou o ano da graça ou do favor de Deus. Chegou o ano do jubileu. E aí você já imaginou? Imagina qual era a reação das pessoas ouvindo Jesus dizendo isso, né? Jesus dizendo: olha, agora, hoje, se cumpre essa escritura. Chegou o tempo das coisas serem modificadas e todas as dívidas, todos os problemas serem solucionados.
Você acha que alguém gostou da conversa de Jesus? Aqueles que estavam lá ouvindo? Você acha que eles gostaram da afirmação de Jesus? E é interessante porque o texto diz que eles ficaram admirados com a graça das palavras de Jesus. Puxa, que coisa boa! Mas aí provavelmente alguém pensou: opa, peraí, mas tem gente que me deve. Peraí, se isso aí zerar, eu vou ficar no prejuízo. E aí logo em seguida o texto diz que acontece o quê? Eles começam um a falar com o outro: peraí, o que esse sujeito está dizendo? Ele não é o filho de José? De repente, aquelas palavras de graça que o texto diz que Jesus tinha dito, agora se transformam em uma forma de desafiar a autoridade de Jesus. Ele tinha acabado de dizer que aquela escritura se cumpriu naquele momento. Ele reivindica uma honra que é do Messias. Só o Messias poderia dizer algo assim. E agora, você obviamente deve saber, quando alguém puxa a honra para si, obviamente que essa honra vai faltar para outros. E aí o que acontece? A reação é: não é esse o filho de José? Enquanto alguns reconhecem a honra de Jesus, a graça das suas palavras, outros já começam a perguntar: peraí, ele não é o filho de José? Como é que pode alguém que é filho de um artesão, de alguém desimportante na sociedade, ter essa autoridade? Não pode. E aqui nós temos uma compreensão, uma mentalidade que havia na época de Jesus e até hoje acontece. Eles começam a questionar não Jesus, mas a classe da qual ele veio. O pai dele é só um artesão. Como é que pode alguém, sendo filho de um artesão de classe simples, simplesmente chegar aqui e falar que ele é o Messias? Porque as coisas se completaram e se cumpriram porque ele disse. Não pode. Deus jamais usaria alguém desse extrato social na mentalidade daquelas pessoas. E hoje tem gente que acha assim também, né? Quando alguém vem e diz alguma coisa que de fato está em consonância com o Evangelho, a gente diz assim: ah, mas esse sujeito que está falando, eu conheço ele. E aí, como eu sei que a mensagem dele é para mim e eu que tenho que mudar, eu não posso mudar a mensagem. Então o que eu faço? Eu desqualifico o mensageiro. Eu digo que ele não serve, eu digo que ele não é bom, eu digo que ele não tem honra, eu digo que ele não é lá grande coisa. E vamos ser bem objetivos, né? Se a gente for pensar em qualquer mensageiro que não seja Jesus, tem razão em desqualificar, porque todos nós, não importa o tamanho do estudo, o tamanho da experiência, o tempo de vivência, todos nós continuamos pecadores e carentes da graça e misericórdia de Deus. Mas não era assim com Jesus. E ainda assim, eles tentam desqualificar Jesus. E aí Jesus vai responder ao insulto que fizeram a ele, porque essa maneira de desqualificar Jesus era uma forma de insulto. Jesus responde com uma expressão que é ainda mais insultuosa. A gente olha para isso e fala: ah, Jesus deu ali uma resposta. Não, não, não. Ele é insultado. Não é esse o filho de José? Quem que ele pensa que é para chegar aqui e começar a falar essas coisas? E você viu a resposta de Jesus? Ele diz: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tinha um monte de gente viúva em Israel. Mas se você pegar na história, Elias só vai atender uma viúva, a de Sarepta. Por que ele não atendeu nenhuma do povo de Israel? Não tinha? Tinha, várias. Ah, não só a Elias, mas também Eliseu, o outro profeta, que foi o seguidor, né, o substituto de Elias, também podia ter atendido uma porção de gente que era leprosa em Israel. Qual foi o único que ele atendeu? Naamã, o sírio, foi o único que foi curado por ele. E com essa resposta, Jesus está dizendo: nenhum profeta é aceito em sua terra. Jesus afirma com todas as letras que aquela forma de falar a respeito
de Elias e também de Eliseu, é como se ele estivesse dizendo: em Israel, vocês que se dizem povo de Deus, povo escolhido e não sei o que tem mais lá, vocês não sabem entender e reconhecer aquilo que realmente vem de Deus. E essa resposta de Jesus é ainda mais insultuosa do que o insulto que tinham feito a ele. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês estão achando que me conhecem? Vocês não conseguem nem reconhecer um profeta quando está na cara de vocês, como aconteceu com Elias e com Eliseu. Sabe quem foi reconhecer? O não judeu, o não povo de Israel. Eles entenderam, e por isso Jesus usa essa expressão: nenhum profeta é aceito em sua terra. A resposta de Jesus ao insulto é ainda mais insultuosa. Ao usar aí a ilustração de Elias e Eliseu, ele demonstra que os de fora, os que não são de Israel, são mais capazes de julgar a honra de um profeta do que aqueles que o conhecem. Em outras palavras, Jesus desqualifica a desqualificação deles. Eu acho muito interessante como Jesus vai sempre nos pontos, né? E como ele desfaz aquele insulto daquelas pessoas. E qual foi o resultado que o texto nos diz? Ficaram furiosos e expulsaram Jesus da cidade. Não só não reconheceram a honra de Jesus como verdadeiro Messias que ele era, como se sentiram desonrados pela resposta provocadora de Jesus. E a tentativa, como o texto nos diz, de matar Jesus, né, de levá-lo à saída da cidade e jogar precipício abaixo, é uma admissão pública de que fracassaram em desprestigiar Jesus. Eles perderam o confronto e por isso partiram para a intimidação. E de novo eu tenho que fazer um parênteses aqui. Você já viu que tem gente hoje em dia, no meio evangélico, que adora uma intimidação? A sua igreja não é grande coisa. A minha que é boa. Sabe por quê? Porque na minha a gente fala em língua. Na minha a gente cura. Na minha a teologia é a mais bíblica possível. Seja lá o que o sujeito entenda por isso. E aí você vai ver e descobre que misturam Jesus com Genésio, e a teologia é toda capenga e muito mais fruto de filosofia grega do que de escritura, mas é a única verdadeira, né? Isso é uma forma de intimidar. Você da onde é? Eu sou lá da igreja da Rua 7. Igreja da Rua 7? Aquela que o pessoal dança? É aquela que o pessoal fuma no corredor? Quem já não ouviu essa história nos últimos 30 anos aqui nessa igreja? Né? Nunca vieram aqui para ver que ninguém fuma e ninguém dança, né? Embora não tenha absolutamente nada, uma boa chacoalhada faz bem para o organismo, né? Não tem nenhum problema. Mas é essa a ideia, é uma forma de intimidar. Tem gente até hoje achando que é melhor do que o outro, e quando acha que é melhor que o outro, olha para Jesus e fala: esse cara aí não é o filho de José não, hein? Não é só o filho de José, é o Messias, aquele que anuncia o reino de Deus, o ano aceitável do Senhor. E o texto nos informa que nem a intimidação daquele povo funcionou com Jesus. O texto simplesmente usa uma expressão fantástica: Jesus passou no meio deles e se retirou. Cadê a intimidação? Cadê o grande poder? Nem sequer conseguiram pegar Jesus, porque ele é o Messias, e ele simplesmente passou por entre eles e se retirou. Perderam o confronto e foram ineficazes na intimidação. Jesus, no texto, o verdadeiro Messias, se retira ileso para continuar o seu ministério e para salvar a humanidade. A incredulidade dos conterrâneos de Jesus, assim como acontece com a de tanta gente nos dias atuais, não muda essa realidade. Jesus continua sendo o Messias, o Salvador, é nele que nós cremos, é a ele que nós devemos seguir. Que seja a nossa atitude
diferente desse povo que olha para Jesus e o julga, mas que seja como Jesus ensina, como o ano do jubileu. Pare de cobrar do outro o que você não é capaz de fazer. Jesus diz que veio para salvar e não para julgar, e a igreja tem que seguir o exemplo dele. Que nós possamos aprender com esse texto de Jesus e possamos entender que ele continua sendo o Salvador da humanidade, o Senhor da igreja, aquele a quem devemos imitar. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.